Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao programa Amor e Intimidades, desta vez com uma segunda entrevista, uma convidada internacional que nos fala diretamente do Brasil. Ela é psicóloga clínica e terapeuta sexual. O nome dela é Isis Bueno. Boa tarde, Isis. Tudo bem? Como estás? Obrigada, antes de mais, pelo meu convite, em nome do meu programa Amor e Intimidade e da Rádio Sons do Sul. Obrigada por estar junto aqui connosco, a comunidade portuguesa e de língua falante, de países falantes da língua portuguesa. Obrigada por estares diretamente do Brasil e por estares aqui e disponibilizares o teu tempo connosco. Queria, antes de mais, dizer-vos que a psicóloga clínica Isis Bueno, em parceria comigo e num projeto da marca Inteligência Erótica, foi a coautora do capítulo deste livro que temos em comum, Sexualidade Humana entre o Íntimo e o Social. O capítulo dela chama-se Virgindade Masculina, Causas e Consequências no Mundo Atual. Antes de mais, Isis, queres-nos falar um pouco quem é Isis Bueno? É uma grande honra estar aqui trocando ideias e me apresentando o nosso trabalho aqui no Brasil para vocês aí, nossos irmãos em Portugal. Agradeço imensamente o seu convite, trabalhamos aí na mesma área, então é muito enriquecedor esse esclarecimento, essa troca de informações e de experiências. Então, eu trabalho em Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Atuo como terapeuta sexual, terapeuta de casal e tenho formação em mestrado em relacionamento conjugal. É muito gratificante esse trabalho, eu amo demais, a gente pode ajudar e contribuir muito aí nos relacionamentos amorosos. Então, acho que é muito interessante esse intercâmbio nosso, né, entre Brasil e Portugal, claro, até porque o nosso idioma é o mesmo, é muito mais assim, aconchegante para nós, né, falarmos no nosso idioma. É isso mesmo. Né, e partilharmos experiências. Isso mesmo, Isis. Experiências diferentes em alguns aspectos e em outros semelhantes. Claro que sim. Então, fala-me um pouco, antes de mais, como é que surgiu este convite para participares aqui neste capítulo deste livro da sexualidade humana? Para quem nos ouve, saber como é que isto tudo iniciou. Isso, iniciou de um curso que fizemos, né, de terapia sexual, e um grupo de psicólogas teve essa iniciativa de elaborar um livro. Então, nós participamos, cada autora, com um capítulo, sempre relacionado à sexualidade ou relacionamento conjugal. Então, o livro, assim, ele é bem abrangente, né? Vai desde os relacionamentos tradicionais, como relacionamentos abusivos, as disfunções sexuais. Então, o livro aborda vários aspectos da sexualidade humana. E aí o título do íntimo ao social. Então, desde a privacidade de cada um no seu lar, com o seu parceiro, até o reflexo na sociedade, a sexualidade relacionada ao ambiente também, ao contexto, à cultura. Então, a gente traz um pouquinho de cada tema desse livro. Assim. Isis, começando aqui no início do teu capítulo, que é bem interessante, e tive aqui amigas minhas, clientes e colegas que estão muito interessadas em ler o teu capítulo, porque é chamativo, não é? Vivemos, por menos cá em Portugal, é um país machista e patriarcal, portanto é um tema muito polémico e interessante, é um diferencial, e por isso eu fiquei muito feliz de teres aceito este convite para vires aqui falar sobre o teu capítulo, aqui sobre a virgindade masculina, as causas e consequências no mundo atual, da nossa atualidade, ok? E tu começas aqui o teu capítulo com a tua citação, que é:
Viver a sexualidade é, acima de tudo, sentir em cada olhar, gesto e toque o pulsar da vida que reflete nos corpos entrelaçados. Romper as barreiras é se entregar para a vida. Como é que foi esta tua inspiração? De onde veio? A propósito do quê? Então, a princípio, é fruto da experiência no consultório, não é? Então, assim, ultimamente, a gente tem percebido uma mudança no comportamento sexual, tanto dos homens quanto das mulheres. E talvez o que ficou mais marcante foi essa mudança na sexualidade masculina. Então, assim, tudo começou em virtude, assim, da minha procura no consultório, dos pacientes procurarem com essa demanda, com essa necessidade de resolver certos problemas que estavam afligindo, que estavam, assim, prejudicando a vida sexual deles. Então, eu achei um tema, assim, interessante, porque pouco se fala em virgindade masculina. Inclusive, nas pesquisas, pouca coisa encontrei na literatura. O que se fala mais é da virgindade feminina, que foi muito, assim, valorizada, né, nos anos 50, 60 para trás, né? Depois que houve uma mudança. Mas, enfim, da masculina não se falava em virgindade. Então, assim, eu comecei a pesquisar e achei alguns dados, algumas informações importantes e quis compartilhar com o público, né, com as pessoas aí para esclarecer, e até muitos se identificaram com o tema, né, não imaginavam que isso pudesse estar acontecendo. Então, o que acontece? A virgindade masculina, quando eu comecei a pesquisar, e até no início do capítulo, eu comento que a gente faz uma relação com a virgindade feminina, mas não é a mesma coisa. Por quê? A virgindade feminina está relacionada ao rompimento do ímen, que é uma membrana que existe na vulva da mulher. E então, quando ela tem a relação sexual, esse ímen é rompido. E aí disse que ela perdeu a virgindade. No caso do homem, anatomicamente completamente diferente da mulher. O órgão sexual é muito diferente. Então, o que a gente chama de virgindade masculina é quando ele não teve ainda uma primeira relação sexual com a mulher. A penetração. Então, a gente considera que virgindade masculina é a não penetração, nunca teve relação sexual com a mulher. E nesse caso também, a gente não considera no meu trabalho, na minha pesquisa, o homossexualismo. Por quê? O homossexualismo... Era isso que eu te ia perguntar, exatamente sobre isso. Isso. Então, aí nessa pesquisa, até porque não tive relato, não tive, assim, informação a respeito do homossexual. Então, só relação heterossexual. Então, na virgindade masculina, é quando o homem nunca teve uma relação sexual com a mulher. Ele pode ter tido masturbação, ele pode ter tido ejaculação, tudo normal, uma atividade sexual individual, sozinho, não com a parceira. Penetrativo, certo? não é? Então, neste caso, é uma relação sexual penetrativa com uma mulher, é isso? Isso, com a mulher. Então, se ele nunca teve, ele é considerado virgem. E daí, as procuras dos pacientes para resolver esse problema, porque muitas vezes essa virgindade se estendeu e se estende hoje até a idade mais avançada. Então, um homem com 30, 40 anos, virgem ainda, nunca teve uma relação sexual com uma mulher. Isso surpreende muitas pessoas, né? A gente, antigamente, era muito comum o jovem com 15, 16 anos já começar a vida sexual com uma parceira. Inclusive, muitas famílias, os pais, primos, irmãos mais velhos, levavam os rapazes para um prostíbulo, uma casa de mulheres, né, prostitutas, para terem a iniciação sexual. E isso era muito estimulado, muito valorizado, até em função do machismo também, né, de acharem que o homem se torna homem. A questão da virilidade e do poder, não é? Exercido, não é? Tem muitas vezes a ver com isso, não é?
E diz-me uma coisa, e porquê que tu achas que no mundo atual, uma vez tu falas na virgindade masculina, no mundo atual, das causas, porquê que tu achas, o que é que achas que há aqui de diferente? O que é que achas que aconteceu na nossa sociedade? Porque tu neste capítulo, tal como eu, também estás a falar muito em psicologia social. Estás aqui a analisar também a sociedade em si, não é? O que é que tu achas que aconteceu enquanto profissional de saúde especializada na área, Isis? Então, acontece que o comportamento mudou muito, em função até da evolução tecnológica, de outras descobertas que foram sendo feitas aí ao longo dos anos. Por quê? Hoje existem outros recursos para se ter o prazer sexual, principalmente o masculino, que seria o quê? O uso da internet. Então, com a utilização, antigamente existiam revistas pornográficas que muitos homens usavam até para se masturbarem em casa, sem parceira, só através da visualização, né, das imagens em revistas. Hoje existe a tecnologia, então na internet é possível vários assim recursos, tanto dele assistir filmes pornográficos, quanto dele também ter contato virtual, né? Contato virtual com uma parceira à distância, o sexo virtual, digamos, né? Então, assim, a masturbação passou a ser muito mais utilizada em função disso, de ter mais recursos. E também existem outros fatores, como a própria inibição, né? De a pessoa não se sentir à vontade para buscar uma parceira. Então, ela se satisfaz sozinha, e até em função da inibição também, medo de relacionamento. Então, isso também fez com que o homem ficasse mais restrito em casa, né, no seu mundo individual, e não fosse buscar um contato físico externo. Então, um dos fatores seria esse, sabe, de ter mais recursos do que antigamente. E fora que os homens também, muitos, né, principalmente na cultura, que eu pesquisei muito na cultura japonesa, eles se dedicaram muito ao trabalho, ao estudo. Então, isso também retardou essa preocupação com os relacionamentos. A energia deles, a libido, direcionada para o profissional, para o trabalho, e não tanto para o lado afetivo, emocional. Isso também contribuiu para que eles ficassem tendo prazer sozinhos. Daí tu escreves esta frase introdutória de viver a sexualidade é, acima de tudo, sentir em cada olhar, gesto e toque o pulsar da vida que reflete nos corpos entrelaçados, ou seja, que é a importância da entrega física, né? Do sentir, e não de ser só virtual, de não ser só uma masturbação, de não ser só aquelas relações casuais de internet, de fast food, não é? Que são repentinas, em que eu, por exemplo, vou ter sexo com alguém virtualmente e pronto, não é? É importante, tu referes então aqui no teu capítulo a importância aqui do toque, do aconchego, da relação que é criada, dos laços criados. É isso, Isis? Isso. Até porque no contato com o sexo oposto, ou mesmo no caso, né, mas não estou citando aqui casos de relações homoafetivas, no caso do heterossexual, o contato com uma energia feminina. Então, na relação sexual, né, heterossexual, existe a troca, né, tanto do contato físico quanto o emocional. Então, isso é uma questão, assim, muitas vezes, né, de satisfação plena mesmo, não só física, satisfação emocional, do amor, né? Da reciprocidade, do carinho, e isso numa masturbação não existe, a pessoa com ela própria. Então, assim, na relação mesmo do casal, é muito enriquecedora, né? É muito gratificante, uma troca muito grande de energia, de emoção, de um se doar para o outro e receber também. É como tu dizes aqui, ao receber a vida. Não é? Sim, sim, sem dúvida. Então, isso que muitas vezes a relação de individual, somente com masturbação, a pessoa continua muitas vezes insatisfeita,
até depressiva, porque ela fica muito isolada no canto dela, no mundo dela. Não existe essa troca afetiva. Então, não existe um prazer completo. Sim. E existe, na tua opinião, enquanto terapeuta de casal, psicóloga, que atendes em consultório também, terapeuta sexual aí no Brasil, achas que isso também tem a ver um pouco aqui com uma realidade em Portugal, que os homens cada vez saem mais tarde de casa dos pais? Achas que pode estar relacionado, Isis? Sim, também pode estar. Existe, assim, uma certa acomodação, não é? Então, o que existe também? Uma certa imaturidade geral. De não abraçarem a sua vida adulta, certo? Sim, não abraçar a vida adulta, não assumir responsabilidades, né? Porque quando a pessoa é sozinha, é muito mais fácil ela se relacionar com ela mesma do que ela conviver e dividir com uma outra pessoa. Então, envolve muitos outros aspectos. Muito compromisso, não é? Em comum, a dois, não é? Existe. Amadurecimento. Cedências, negociação, não é? Troca. Sem dúvida. Então, muitas vezes acontece. E hoje em dia existem muitos outros recursos, não é? Então, antigamente, as pessoas tinham que sair de casa para batalhar, para conquistar coisas. Hoje, muitas pessoas já conseguem de uma forma mais fácil. Inclusive, os pais, hoje em dia, eles propiciam muitas oportunidades para os filhos, sendo que antigamente, cada um ia ter que contribuir até na despesa de casa, né? Na família. Geralmente, as famílias eram grandes, então os pais contavam com os filhos na ajuda, até financeira. E hoje as famílias são bem reduzidas, no máximo 2 filhos, geralmente. Então, os pais, a mulher trabalha, o homem trabalha, principalmente aqui no Brasil. Então, o que existe? Cada um por si e os pais suprindo muito a necessidade dos filhos. Não tanto como antigamente, que os filhos tinham que trabalhar para dividir e ajudar em casa. A mulher geralmente não trabalhava, então a despesa era maior e tal. Hoje isso já mudou, a realidade já mudou. Então é uma questão cultural também e social, né? Que foi evoluindo e tiveram várias mudanças aí, né? No comportamento. E tu achas que há esse diferencial entre homens e mulheres, ou seja, filhas e filhos, ou achas que é generalizado? Que tanto a mulher, a filha, como o filho saem mais tarde de casa? Não, hoje já está bem assim equiparado, né? Está bem assim, muito parecido ao comportamento tanto da mulher quanto do homem, principalmente aqui no Brasil, porque as mulheres conseguiram conquistar espaço, né? Então tem muitas mulheres aí que têm atitude, atividade, como o homem, trabalham, saem cedo de casa, são independentes. Então isso mudou bastante em relação a antigamente. E porquê que tu achas que, há bocado falámos aqui, que o homem aqui muitas vezes pode não abraçar a sua responsabilidade de vida adulta, há mais imaturidade? Porquê que tu achas que isso acontece de uma forma geral, a nível social, a nível histórico e atual, Isis? Então, na verdade, sempre foi muito cobrado do homem, não é? O homem ser o provedor, o homem ser o chefe da casa, o homem trazer o dinheiro para casa, trabalhar, e a mulher ficar em casa. Então, mas isso porque antes existia toda essa dependência, né, do homem e a mulher ser submissa, a mulher não ter muitas vezes estudo. Então, com a liberação da mulher, principalmente na década de 60, que houve aquela mudança radical aí, que as mulheres começaram a assumir situações que antes nunca tinham sido ocupadas por mulheres, assim, só por homens. O advento das pílulas anticoncepcional que surgiu, claro que então as mulheres também começaram a ter uma atividade sexual também mais ativa, né? Não precisando necessariamente só para reprodução. Enfim, então com isso as mulheres foram adquirindo espaço e os homens foram até, de certa forma,
diminuindo aí a posição deles em relação a provedor, né? Sim. Então o homem passou a dividir com a mulher. Então ficou assim uma situação mais assim equilibrada. Ainda existem famílias que mantêm o sistema aí antigo, né? Mas muito pouco. Hoje já está bem equiparado. Então tudo isso contribuiu, né? Para que o homem também viesse assim nas gerações atuais menos assim sobrecarregado, digamos. Mas achas, né? Então, achas, Isis, que há uma diferença de educação entre homens e mulheres, como havia antigamente, ou achas que já não? já não existe mais aquela educação tão separada, né? Tão diferenciada entre homens e mulheres. Hoje já está bem equilibrado e os homens já têm até deveres domésticos, coisas que antigamente não, eles não iam fazer nada em casa, eles só tinham trabalho externo. E as mulheres agora também está ao contrário, fazendo muita atividade externa, não só cuidando de casa, de família. Então está bem dividido isso, assim, de forma igualitária, né? De igualdade. Isso mudou bastante. Diz-me uma... Agora, sim. É que às vezes muitos homens ainda não estejam preparados para isso. Então, às vezes, a gente observa. Para a responsabilidade adulta, é isso que estás a dizer, Isis? E eles também, muitas vezes, tiveram uma educação assim mais rígida, então eles não aceitam muito dividir. Então, tem homens que ainda mantêm aquele padrão mais antigo, né, de ser provedor, então muitos se assustam quando a mulher se posiciona, quando a mulher assume o comando da casa. Quando ganha mais que o homem. Ganha mais. Então, esse machismo a gente ainda percebe que em muitos casos ainda continua um pouco, sabe? Sim. Então, eles às vezes procuram no consultório se sentindo assim, às vezes depressivos, ansiosos, porque eles não estão mais conseguindo liderar como eles faziam no passado e como os pais passaram para eles. O então, exemplo que eles tiveram familiar, não é? Então o modelo mudou. A parte sistémica, sim, dos padrões que se repetem, não é? Isso, então existe às vezes um desajuste dessa nova versão masculina. Então é por isso que também esses homens sentem-se perdidos, é isso? Sim, muitas vezes se sentem perdidos. E sentem que não têm identidade, é isso? Muitas vezes sim, acontece. Porque para eles o papel de cobrança foi passado muito forte, né? De cobrar, de se de exigir, não é? A questão do poder, de que assumir aqui o papel do homem da casa, não é? Isso. De ter a responsabilidade e de trazer resultados. Sim, né? Sim. Então, de ser o vezes, forte, não é? De ser o forte, não pode ser frágil também, não é? Não pode chorar. Não pode chorar. Então, esse lado emocional era bem mais apagado, vamos dizer, encoberto. E agora eles já estão conseguindo, aos poucos, colocar isso mais em evidência, demonstrar sentimentos, mas tem muitos ainda resistentes, tem muitos ainda que não acompanham isso. E, às vezes, entram em conflito. Então, eu que atendo casais, eu percebo que os conflitos aumentaram muito nos relacionamentos, sabe? Porque a mulher hoje em dia ela não aceita muita coisa que antes as mães, as avós aceitavam. Então, a dinâmica familiar já está sendo outra e aí as divergências dos casais estão aumentando bastante. A duração dos casamentos estão durando muito menos do que antigamente. Então isso é uma diferença. Diz-me uma coisa, Isis, pegando aqui na questão das causas, não é? E não pegando nas causas, quais é que tu achas que são as desvantagens da virgindade masculina, por exemplo, aos 40 anos? Então, exato. E depois falamos as desvantagens e as vantagens. Fala-me um pouco disso.
Então, no caso aí, com relação à idade, Uhum. que acontece? Se o homem ele começa mais cedo, a tendência é que ele adquira uma experiência, inclusive nessa troca aí de facilidade de relacionamento com a mulher, é mais fácil ele começando mais cedo, não é? Então, se ele aos 40 anos ele ainda está em casa, se masturbando, não se relacionando, então fica mais difícil quando ele for começar a vida dele no relacionamento. E muitas vezes ele nem se arrisca. Por quê? Por medo, por insegurança, por dificuldade até de se aproximar da mulher. Então, gera uma acomodação, né? No caso dele ficar só se masturbando, ficar em casa e não partir para conhecer pessoas. E aí a hora que ele talvez desperte o interesse, porque isso vai gerando assim, ao longo do tempo, uma insatisfação. Ele não vai se sentir completo se ele só ficar isolado, se ele não participar do convívio e não interagir emocionalmente com outra pessoa. Então, com o passar do tempo, ele vai se sentir insatisfeito, incompleto, muitas vezes aumenta a insegurança dele, porque se até aquele período ele não se relacionou com ninguém, então ele começa a diminuir a autoestima, se sentir, né, de alguma forma em desvantagem, porque muitas vezes ele é cobrado também. Puxa, com essa idade você não tem ninguém, você não se casou ainda até 40 anos, né? Você não vai ter filho. Com isso, a reprodução também vai diminuir, né? E então, o que acontece? Quando ele chega nessa idade, ele está com uma somatória aí de questões não resolvidas. E aí ele pode entrar, sim, numa depressão mais grave, numa depressão Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. E inclusive muitos casos de suicídio até nessa idade. Isso é muito comum, principalmente na cultura oriental. Por quê? Porque ele se sente assim, como se fosse numa concha, fechado, isolado. O lado afetivo não é trabalhado, não é colocado, né, na prática. Então, ele acaba se sentindo assim muito sozinho e não vendo às vezes perspectiva de melhora ou muita dificuldade para interagir, para chegar numa mulher. Então, muitas vezes acontece no caso até de suicídio. Existe. E tu achas que um homem geralmente diz, por exemplo, aqui pegando, eu agora estava-me aqui a lembrar, até não só de ler o teu capítulo, mas também aquele filme que é muito conhecido, Virgem aos 40, não é? Que não sei se tu já viste esse filme, em que ele tem dificuldade em dizer à namorada da altura que é virgem. Não é? Inclusive, depois há aquelas questões que ele não sabe usar o preservativo. Tu achas que geralmente um homem que adulto, não estamos a falar de um adolescente como tu abordaste aqui no teu capítulo só, tu também abordaste isso, não só, mas também, achas que um homem adulto diz a alguém ou diz às namoradas que é virgem? Então, eles têm um pouco de receio em dizer, né? Depende da situação, acaba até tendo que falar, mas assim, para eles é uma barreira isso. Porque se eles já chegaram virgens até essa idade, porque existiu a inibição. E porque também há um estigma, não é? Acaba por haver um estigma, como tu há bocado acabamos de falar nisso, não é? Se há aquela pressão também da sociedade, então mas tu não casas, então mas tu não tens namorado, então mas tu não sais de casa dos teus pais, eles próprios sentem-se pressionados impelidos para, muitas vezes, se calhar, emocionalmente vazios, como tu disseste, não é? E então eles veem aquilo como algo sujo e mau e se calhar não vão conseguir dizer que são virgens. Sim, fora que a autoestima fica muito baixa, né? Eles se sentem inferiores, eles se sentem em desvantagem em relação aos outros. E aí, isso só reforça mais ainda a insegurança, né? Se eles forem, conforme o tempo vai passando, puxa, então eu não devo ser competente mesmo, porque eu não consegui. Então, esses pensamentos passam na mente dele, né? Então, isso realmente compromete. E fora a experiência mesmo, né? Como você falou, não sabe como agir
né? Então, hoje em dia é muito comum também na cultura oriental, os homens se relacionarem com bonecas de silicone. Por quê? São mulheres, né, que lá agora é muito utilizado, bonecas em formato de corpo igual de uma mulher. Aparência, corpo, tamanho, tudo. Então, eles se relacionam com a mulher, né, de silicone. Tudo bem, sentem o prazer ali, físico, mas e o emocional? Isso fica incompleto. Existe. E a nível profissional, quais é que achas que são as consequências depois de homens com essa realidade? Homens mais velhos, virgens? Sim. E que não se consigam relacionar com mulheres, que não consigam criar aqui uma ligação emocional e ter aqui relacionamentos até interpessoais? Isso, então. Aí o que acontece? Que hoje está muito em moda, digamos, a internet. É muito fácil para eles. Então eles acabam ficando viciados até na pornografia, viciados na internet. Porque lá existe uma quantidade enorme, né, de recursos. Então ele acaba ficando muito preso à tecnologia, só conseguindo obter prazer através da imagem, da tecnologia, do que ele está vendo. E aí, isso também dificulta para ele buscar uma parceira, porque quando ele for se relacionar, se ele tentar, ele vai ter mais dificuldade, porque não é igual a pessoa estar em contato físico com o virtual. Né? Ele com uma outra parceira, ele tem que também propiciar prazer, ele tem que ter o toque físico, e muitas vezes ele nem sabe ou tem mais dificuldade do que se estiver sozinho, então, né? Até o tempo. E quais é que achas que são as consequências no mundo profissional desses homens? Profissionalmente, eles muitas vezes se retraem, né? Isso pode interferir também na baixa autoestima, na tomada de depressão, decisões também, não é? Se calhar na resolução de problemas, não é? Se sentir mais inferior, se sentir inseguro. Então, assim, é um conjunto, né? Fora a depressão também. Isso pode ser generalizado. A tristeza, a solidão, não é? Existe. Solidão, muitas vezes ansiedade. Tu da tua prática clínica, sentes que esses homens são mais revoltados com a vida? Digamos que... Ou não, ou é o oposto? Não chega a ser uma revolta, chega a ser mais revolta consigo próprio. Okay. Isso a gente observa. Uma autodestruição. E eles reconhecem isso? Existe? Alguns reconhecem sim, outros não fica claro, então através da terapia a gente acaba ficando evidente isso. Através do processo terapêutico, de autoconhecimento, de autodescoberta, eles chegam a essa conclusão de que a mudança vem de dentro, né? Então eles têm que começar a se modificar para que as coisas lá fora comecem a dar certo, para que eles se sintam bem, né? Então a mudança tem que ocorrer, mas quanto mais velho, mais tarde, é mais difícil, porque isso já está mais condicionado, já está mais cristalizado, mais fechado, ele já está acostumado com aquele comportamento. Então, para ele romper, para ele quebrar isso, é mais difícil. Quanto mais velho, é mais assim, resistente. Mas muita gente consegue. A gente trabalha com isso nesse sentido, né? De conseguir fazer com que ele consiga ver outras formas e que ele vá, aos poucos, deixando esses comportamentos. Né? Porque muitos também recorrem à bebida, ao vício, para suprir essa falta. Esse vazio emocional que existe. Então, porque só a pornografia, só o sexo virtual não vai preencher, não vai satisfazer. Diz-me uma coisa, como é que fica essas famílias desses homens que saem mais tarde de casa? Como é que é a reação?
ficam apáticos com a situação, o meu filho está em casa e tudo bem, ou dizem, nunca mais sai de casa. Da tua realidade, enquanto profissional de saúde, como é que isso funciona? Como é que é aí, em Campinas e aí no Brasil? Então, aqui, o que acontece? Já tem, assim, muitos casos, os homens estão optando por morarem sozinhos, fora a família, né, de origem. Então, existem muitos homens que preferem morar sozinhos, não optam pelo casamento, não optam pelo relacionamento conjugal, mas eles também querem uma independência. Muitas vezes eles, porque muitas vezes eles não se dedicam ao relacionamento, mas se dedicam ao trabalho, então ao estudo. Então, preenchem de outras formas. Eles progridem financeiramente, materialmente, então conseguem ter aí como se manterem, né, bem, de certa forma bem, confortável. Então, essa parte da família, até que eles conseguem se libertar, muitos conseguem. Mais difícil é aqueles que têm uma deficiência mental, alguém que tem algum problema, aí sim, fica mais dependente da família mesmo, né? Mas os outros que trabalham, estudam, eles conseguem. Mas assim, a família, sempre existe a cobrança, né? Da sociedade, então muitos recebem cobrança assim. Por que não casou? Por que não tem filho com essa idade? Mas assim, eles conseguem de alguma forma viver, mas incompletos, né? Então a queixa em consultório muitas vezes é a depressão, é a ansiedade, ou uma necessidade assim de estar cada vez tendo mais bens, então muda o carro, pega um carro melhor, mais bonito, muda de apartamento, então financeiramente muitos conseguem subir cada vez mais. Mas ainda sente o vazio, ainda sente aquela insegurança, aquela insatisfação. Um aspecto emocional. E diz-me uma coisa, hoje em dia fala-se tanto em prática clínica, eu também atendo adolescentes, já atendi adolescentes, mas que me pediram também essa questão aqui de perder a virgindade, de ajudar a nível, com algum vídeo didático que eu tenha, que eu conheça, ou com uma série, por exemplo, eu sugeri o Sex Education para verem com os pais, e isso é importante, será didático para tirar dúvidas, se bem que os pais não sabem tudo, mas podem em conjunto irem procurar, isso também é interessante e é um crescimento em família, não é? Mas hoje em dia fala-se muito do assexual. Tu achas que esta virgindade masculina está ligada em perder o interesse sexual? Olha, às vezes porque sim, cada mas vez nem hoje sempre. em dia se vê mais adolescentes assexuais que transferem desejos, vontades, em vez de ser, por exemplo, em eu arranjar uma namorada, em começar a ter encontros sexuais com a minha namorada, em ter as minhas primeiras vezes, não é? Não há isso. E então transferem essas vontades, esses desejos, não é? Que fazem parte também da puberdade e do crescimento para a vida adulta, com, por exemplo, videojogos e sair ao cinema com os amigos, dar festaradas, com álcool, brincadeiras. O que é que tu achas? Achas que está ligado ou achas que não? Sim. Não, está ligado sim. Porque desde que ele preencha, né, a vida dele e mesmo a energia dele sexual direcionada para essas outras práticas, então com isso ele vai retardar o contato dele com a mulher, né? Ele vai retardar o relacionamento de troca mesmo, conjugal no caso, né, de namoro. Então, com isso ele vai se satisfazendo sozinho, vai preenchendo esse espaço sozinho com os vídeos, com jogos eróticos e obtendo prazer aí. E com isso pode retardar e ele não ter a primeira relação sexual quando jovem. Isso pode contribuir sim, né? Outros recursos que ele utiliza e com isso o tempo vai passando e pode ser que ele fique mesmo virgem até mais tarde. Mas tem muito também da inibição, isso daí também
contribui muito ser mais constrangido, porque o adolescente, normalmente, ele tem alguma coisa que ele acha que não está bem nele, que ele é feio, que ele é muito alto, que ele é muito baixo, que ele é muito gordo, muito magro. Então, a autoimagem dele, geralmente, é distorcida. Ele se sente, muitas vezes, assim, inferior. E achas que isso acontece por quê, Isis? Achas que foi em casa? Achas que foi na escola que ele foi vítima de bullying? O que é que tu achas que aconteceu aí com esses adolescentes? Muitas vezes acontece. Na escola, embora hoje já seja bem mais assim, controlado o bullying, proibido, mas muitas vezes ainda acontece. Então, na adolescência ocorre uma transformação muito rápida, né? Ele era uma criança, ele começa a modificar o corpo, a voz, tudo. E muito rápida. Então, mentalmente, às vezes ele não está preparado, a mente ainda é imatura. Claro. Então, essa mudança para ele... Até aos 21 anos, não é? Se sente uma criança no corpo de um adulto quase, né? Muitos crescem rápido, pelos aparecem, espinhas no rosto. Enfim, então tudo isso, essa mudança rápida, muitos não estão preparados. E aí vem se sentem rejeitados, se sentem com medo, né, de arriscar e não ser aceito. Então a autoestima acaba ficando baixa. E com isso eles vão buscando outras formas de se comportar. E a sexual, quando surge o desejo, né, surge aquela excitação, e eles acabam se resolvendo sozinhos com medo de buscar e ser rejeitados. E fora que se o bullying existir, se na família falarem, você está muito gordo, você está feio, se na família falarem, isso reforça mais ainda. Então ele vai crescendo com essas ideias, com esses pensamentos, né? Então, pode contribuir. Na tua prática clínica, o que é que tu sugerias a uns pais que apareciam-te lá com um filho adolescente e que diziam-te isso? Olha, o meu filho sente-se com a autoestima em baixo, diz que é gordo, não está a conseguir aqui a digerir esta mudança no corpo, o diferencial da mente dele que não está a acompanhar. O que é que tu aconselharias? Aqui para quem nos está a ouvir também, através daqui da Rádio Sons do Sul, o que é que tu dirias, Isis? Sim, então, o ideal é, como a gente fala, a psicoeducação, né, digamos. Então, o que é? É ensinar, explicar como que isso funciona. Então, assim, é importante que os pais tenham uma orientação e que, dependendo, né, da possibilidade, que direcione mesmo o jovem para uma terapia, para uma consulta com um psicólogo, para que ele consiga se conhecer, se descobrir e se aceitar também. Aceitar as mudanças, ver o potencial que ele tem, porque apesar de ter essas dificuldades aí físicas e tal, ele tem muitas qualidades. E muitas vezes o que é ressaltado são as coisas negativas, os defeitos, o que não tá legal. E o que está indo bem, muitas vezes não é valorizado. Então, assim, na terapia, ele se conhecendo, ele vai ver o quanto ele tem capacidade e o quanto ele pode desenvolver isso, não é? Então, assim, são transições, são fases. Todos nós passamos por isso, né? Adolescência, todos passam. E os pais, muitas vezes, não dão muita importância. Ou criticam, ou tentam cobrar, né, dele um avanço. Você já é adulto, você já não é mais para isso. Não. Entender que essa fase é muito importante na vida, né, do ser humano. Então, assim, a terapia é o mais indicado. E se os pais puderem fazer, ótimo, né? Então faz o pai, a mãe e faz o filho. Mas se não, direcionar o filho e procurar se informar mais sobre essa fase, que realmente é uma fase muito delicada e que muitas pessoas desconhecem, não dão importância. E podem surgir muitos traumas aí. Então tem pessoas, já tive no consultório adultos assim, que foram traumatizados nessa fase aí da adolescência. Então, isso é uma marca que a pessoa carrega e que depois, lá na frente, vai trazer consequências e aí ela vai procurar ajuda. Mas se ela puder buscar ajuda já no início, na adolescência, isso vai facilitar muito. E tu achas que
um adolescente ouve bem e aceita bem o que um psicólogo diz e fazer terapia com um psicólogo? Ou achas que são mais resistentes e dizem que isso não é importante, deixa para lá? O que é que tu achas, Isis, na tua prática clínica enquanto psicólogo? Então, na prática, a gente já viu um pouco de cada coisa, sabe? Tem uns que são resistentes, mas a maioria está bastante aberta para terapia, sabe? Isso está sendo muito gratificante para a gente, porque um ou outro que vai falar, eu vim porque minha mãe quis que eu viesse, eu não preciso de terapia. A maioria gosta, pede, muitos pedem para os pais, eu quero uma terapia, eu quero uma psicóloga, sabe? Então isso é muito legal, porque eles também sentem necessidade de ter alguém para falar, para desabafar, para contar. E que seja neutro e especializado na área, não é? Que tenha estudado e que tenha uma prática clínica. E que seja acolhido, né? Porque na família, geralmente, é a crítica que vem a cobrança dos pais. Então, assim, na terapia, ele sente-se acolhido, ele se sente compreendido. Então, assim, ele consegue se conhecer melhor e buscar saída, sendo que ele sozinho, muitas vezes, não consegue, não é? Então, é muito melhor ele buscar um tratamento, uma terapia, do que ele recorrer ao droga, ao álcool, ao fumo, ao vício. Então, por isso que muitas vezes o adolescente ele entra no vício, ele entra, né, na droga. Por quê? Porque ele se sente perdido, ele quer uma saída e ele não encontra saída saudável. A saída primeira que ele encontra é da droga e do vício, não é? Então, aí que é o maior perigo, porque ele está muito vulnerável, está muito sensível. Aquilo que oferecem, ele acaba pegando, ele acaba aceitando. E não é a solução, né? Então, é muito importante essa oportunidade deles buscarem uma ajuda de um profissional. Então, a gente sempre orienta, quanto mais cedo, melhor. Porque a chance deles se dar bem na vida, deles se sentir feliz, é muito maior se ele conseguir um tratamento precoce, mais rápido, não é? E, às vezes, em pouco tempo, ele consegue aí um resultado muito grande. Quanto mais jovem, o resultado é mais rápido. Claro. Também é assim, a terapia aí no Brasil é muito mais vista como algo natural e normal e comum do que aqui em Portugal, que ainda é um estigma que quem vai ao psicólogo ou ao psiquiatra é maluquinho. Aí não, aí já faz parte, todo mundo faz terapia. E isso é um autoconhecimento, é uma autodescoberta, não é? E se começar de novo, não tem mal nenhum, pelo contrário. Então, se for uma pessoa, um adolescente que muito mais precisa, não é? Aqui de um apoio especializado, muito melhor, não é? Vai ser certamente um adulto e uma pessoa, um ser humano de sucesso. Seja o sucesso aquilo que signifique para ele, porque o sucesso tem significações diferentes para cada um de nós, não é? Aqui para terminar, se tu achas que, ainda tenho aqui mais uma pergunta depois para te fazer, achas que também aqui socializar também é importante, aqui estar em grupos de jovens e estar aqui em atividades extracurriculares? Achas que isso é importante, ou o que tu pensas sobre isso? Aqui para ajudar nos relacionamentos interpessoais, aqui na busca até de uma namorada, não é? O que é que tu achas? Onde é que esses adolescentes ou esses jovens adultos que são virgens, onde é que achas que eles podem encontrar uma namorada para perderem a virgindade e para namorarem? Então, aí depende muito do interesse de cada um, né? Então, assim, tem pessoas que são mais voltadas ao esporte, que gostam de atividade física. Então, isso é muito importante. A gente sempre aconselha, sempre orienta, né? Para que busquem. Porque na atividade esportiva existem grupos, não é? Ninguém dificilmente vai jogar sozinho. É um grupo, um time. Então, isso facilita bastante o esporte. E ajuda num bem-estar também generalizado, não é, Isis? Sem dúvida, trabalham com as energias, né? Com os hormônios que estão aí aflorando, principalmente na adolescência.
Então, agora, por exemplo, na música também, a arte é muito importante a pessoa se dedicar para um campo aí que ela goste. Seja na música, seja na pintura, seja trabalho corporal, enfim, teatro, por exemplo. Então, se a pessoa, eu não sei o que eu gosto, vai tentando se informar de cada área, o que mais chama atenção. Então, como eu falo, não seria para ser um profissional na área, mas seria assim um hobby. Então, o hobby, aqui a gente chama hobby, né? Que seria uma passatempo, sim, é o tempo livre, como nós dizemos aqui. É um hobby também. Isso. Às vezes também usamos o hobby. Isso, é fazer o que gosta, né? Então, assim, buscar situações assim que gosta e que sejam com outras pessoas, de preferência, né? Então, assim, um curso de dança, um curso de teatro. Então, até pessoas mais velhas eu indico, sabe? Eu falo, vai fazer dança, vai fazer o que gosta. Ah, eu não gosto. Então, vai descobrir o que gosta, vai tocar um instrumento. Então, assim, tudo isso cria uma interação. A pessoa, além dela se aprender coisas novas, ela vai ter contato com outras pessoas. E isso é muito interessante, é muito bom. Que mais? Passeios, viagens também, dentro do possível, se ela puder, né? Também ajuda. Então, são coisas assim que a pessoa gosta de fazer, que ela vai encontrar pessoas que também gostam. Tem alguém comum, não é? Pessoas que tenham algo em comum, é isso? Isso já gera uma afinidade, né? Então, daí é muito mais fácil encontrar alguém ali naquele local que você vá interagir, que você vá trocar, que você vai querer conhecer. E dali pode até surgir um relacionamento. Já vi vários casos, sabe? Principalmente curso de dança. Às vezes vai o homem, vai a mulher, chega lá, forma uma parceria, às vezes dá até um namoro. Né? Então, assim, fazer o que gosta é fundamental, sabe? Seja até um trabalho no campo, seja com jardinagem. Então, assim, isso já é um começo ou uma continuidade da terapia. A pessoa buscar o que gosta e não como um meio lucrativo, mas como uma ocupação. Outros fazem trabalhos voluntários. Aqui a gente tem muito essas ONGs, né, organização não governamental. ONGs, sim. Ou trabalha com animais, ou trabalha com crianças carentes. Então, assim, já também vi muitas pessoas se sentindo muito bem, realizadas, podendo ajudar pessoas, porque quando a gente ajuda, a gente acho que é mais ajudado do que verdade, a gente ajuda. É verdade, querida. A gente sente aí uma satisfação enorme, né? Então, é o trabalho assim do altruísmo, de fazer o bem, e a gente se sente muito bem. Então eu percebo que quando as pessoas também partem para isso, também funciona bastante. E com isso as outras coisas acabam vindo como consequência, né? Um grupo de jovens, outros já são mais ligados à religião, então também frequentam alguma igreja, sabe? Conhecem as pessoas lá. O importante é a gente tentar interagir, ficar só em casa. É bom, é legal, um momento íntimo lá, privado, mas é importante estar interagindo. Então, isso facilita muito, sabe? Facilita muito o convívio. E a satisfação, né? Porque o que a gente busca? A felicidade. Todos nós buscamos, né? Busca. É possível ser feliz 100%? Não é possível. Mas quanto mais a gente tentar e procurar, melhor vai ser, não é? Que seja 80, 60, 50, é melhor do que 1%, porque nos consultórios a gente vê pessoas que vêm totalmente perdidas, infelizes. Então, o nosso trabalho maior é esse, não é? É propiciar aí a descoberta do prazer e da sensação plena, de se sentir a maior parte do tempo feliz. Né, para aguentar as dificuldades, não é? Claro que sim. Isis, uma última pergunta. Uma mensagem para quem está a ouvir, um homem que seja virgem. O que é que dirias a esse homem? Qual é a mensagem final que lhe dirias? Arrisque. Se o homem é virgem, se ele quer assim deixar de ser virgem, se ele quer ter trazer
ele precisa dar o primeiro passo, né? Então, assim, tem que começar a se movimentar na direção, sabe? Se é tempo. Então, eu não fui com 8, eu não fui com 20, não tem problema, vai ser com 40, com 50, mas assim, tem que quebrar as armaduras, não é? Porque a gente tem a se fechar aí numa carapaça, numa concha, e aí a gente vai cada vez fechando mais. Então tem que começar a romper. À medida que a pessoa dá o primeiro passo, o segundo passo fica mais fácil, o terceiro, aí ela vai ver, puxa, por que eu não tentei antes? Né? Então, assim, sempre é tempo, nunca é tarde para começar. Claro né? que sim, claro que sim. Obrigada, Isis, muito obrigada por estares aqui presente, diretamente do Brasil, por teres-nos dedicado o teu precioso tempo a falares da virgindade masculina e deste teu belíssimo capítulo no livro de sexualidade humana, entre o íntimo e o social. Foi uma honra ter-te aqui, que tenhas muito sucesso. Caros ouvintes, obrigada por estarem connosco. Vou-vos deixar finalizar com uma música aqui sugerida pela Isis Bueno e também relacionado com o tema virgindade masculina. Até breve, conto convosco para a semana. Um beijinho, sejam felizes e façam muito amor. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada.